Parte 2, capítulo 5, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 5. Ao saber que estava justo o casamento da sobrinha, considerou-se o Lemos derrotado em seus planos. Como, porém, era homem que não abandonava facilmente uma boa idéia, cogitou no modo de não perder a partida. A única idéia que lhe ocorreu foi de expediente banal. Mas acontece que são estes, precisamente, os que surtem melhor efeito, quando se trata de assuntos que se resolvem pelas conveniências sociais. Em sua passagem para a casa de Aurélia, via Seixas, à janela, na Rua das Mangueiras, uma menina, apontada entre as elegantes da corte. Para o nosso jornalista, fora inqualificável grosseria encontrar-se com uma senhora bela e distinta sem enviar-lhe no olhar e no sorriso a homenagem de sua admiração. Seixas pertencia a essa classe de homens, criados pela sociedade moderna, e para a qual o amor deixou de ser um sentimento e tornou-se uma fineza obrigada entre os cavalheiros e as damas de bom tom. A moça pertencia à mesma escola. Também ela era noiva, como Seixas, e não obstante recebia com prazer o cortejo galante. Se por acaso os dous se encontrassem em alguma sala, ausentes daqueles com quem estavam prometidos, teceriam sem o menor escrúpulo um inocente idílio para divertir a noite. Nessa casa da Rua das Mangueiras morava o Tavares do Amaral, empregado da alfândega. Lemos, que frequentava um velho camarada da vizinhança, talvez já na intenção de manter um ponto de observação, notou aquela mútua correspondência de Fernando com Adelaide. A primeira vez que encontrou ao Amaral na Rua do Ouvidor, o velho insinuou-se em sua intimidade. A título de felicitação, encareceu-lhe ao último ponto as vantagens do casamento da filha com Seixas. Com jeito, o melro está seguro, concluiu ao despedir-se. Amaral não via de boa sombra a intimidade de sua filha Adelaide com o doutor Torquato Ribeiro, que, além de pobre, estava desarranjado. A idéia do Lemos sorriu-lhe. Achou modos de introduzir em casa Seixas, para quem este novo conhecimento veio a ser um tônico poderoso. Desvanecidas as primeiras efusões do puro e íntimo contentamento que lhe deixou o generoso impulso de pedir a mão de Aurélia, começara Fernando a considerar praticamente a influência que devia exercer em sua vida esse casamento. Calculou os encargos materiais que ia sujeitar-se para montar casa e mantê-la com decência. Lembrou-se quanto avulta a despesa com o vestuário de uma senhora que frequenta a sociedade e reconheceu que suas posses não lhe permitiam, por enquanto, o casamento com uma moça bonita e elegante, naturalmente inclinada ao luxo, que é a flor dessas borboletas de asas de seda e tule. Encerrar-se no obscuro, mas doce aconchego doméstico, viver das afeições plácidas e íntimas, dedicar-se a formar uma família onde se revivam e multipliquem as almas que uniu o amor conjugal, essa felicidade suprema não a compreendia Seixas. O casamento, visto por este prisma, aparecia-lhe como um degredo que inspirava-lhe indefinível terror. Jamais poderia viver longe da sociedade. Retirado desse mundo elegante que era sua pátria e o berço de sua alma. As naturezas superiores obedecem a uma força recôndita. É a predestinação. Uns a têm para a glória, outros para o dinheiro. A dele era essa, a galanteria. Algumas vezes Seixas, receando pela saúde exposta sem repouso à ação de hábitos pouco higiênicos, sob a influência de um clima enervador, ia à fazenda de um amigo em Campos, com tenção de passar por lá 2 meses, em completa vegetação, acordando-se com o sol e recolhendo-se com ele. Se era na estação da festa e haviam lá pela roça bailes e partidas que arremedavam a vida da corte, demorava-se uns 15 dias, o tempo de compor com alguma espirituosa fazendeirinha um gentil romance pastoril que terminava com umas estâncias, gênero Lamartine. Quando, porém, a fazenda estava sossegada e na doce monotonia dos labores rurais, Fernando entregava-se ao que ele chamava a vida campestre,
com um ardor infatigável. Erguia-se ao romper da alva, ia ao banho, corria às plantações e voltava para o almoço com um feixe de parasitas, orquídeas e bromélias. Na força da soalheira, andava pelas fábricas a ver despolpar o café ou fazer o fubá. Durava este entusiasmo campesino 3 dias. No quarto, Fernando achava um pretexto qualquer para a volta precipitada, e antes de uma semana estava restituído à corte. A primeira noite de baile ou partida era uma ressurreição. De um homem assim organizado com a molécula do luxo e do galanteio, não se podia esperar o sacrifício enorme de renunciar à vida elegante. Excedia isso às suas forças. Era uma aberração de sua natureza. Mais fácil fora renunciar à vida na flor da mocidade, quando tudo lhe sorria, do que sujeitar-se a esse suicídio moral, a esse aniquilamento do eu. Quando Seixas convenceu-se que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se por uma moça pobre e quase órfã, imprudência a que pusera remate o pedido do casamento. O rompimento deste enlace refletido era para ele uma cousa irremediável, fatal, mas o seu procedimento o indignava. Havia nessa contradição da consciência de Seixas com a sua vontade uma anomalia psicológica, da qual não são raros os exemplos na sociedade atual. O falseamento de certos princípios da moral, dissimulado pela educação e conveniências sociais, vai criando esses aleijões de homens de bem. Quem não conhece o livro em que Otávio Feuilly glorificou, sob o título de Honra, as últimas hesitações de uma alma profundamente corrompida? Seixas estava muito longe de ser um Camor, mas já nele começava o embotamento do senso moral que o influxo de uma civilização adiantada e no seio de uma sociedade corroída como a de Paris acaba por abortar aqueles monstros. Para o leão fluminense, mentir a uma senhora, insinuar-lhe uma esperança de casamento, trair um amigo, seduzir-lhe a mulher, eram passes de um jogo social permitidos pelo código da vida elegante. A moral inventada para uso dos colégios nada tinha que ver com as distrações da gente do tom. Faltar, porém, à palavra dada, retirar sem motivo uma promessa formal de casamento, era no conceito de Seixas ato que desairava um cavalheiro. No caso especial em que se achava, essa quebra de palavra tornava-se mais grave. Aurélia não tinha outro arrimo senão a mãe, consumida pela enfermidade que pouco tempo de vida lhe deixava. Faltando Dona Emília, ficaria a filha órfã, sem abrigo, ao desamparo. Abandonar nessas tristes condições uma pobre moça, tida por sua noiva, seria dar escândalo. Independente da reprovação que o fato receberia de seu círculo, a própria consciência lhe advertia da irregularidade desse proceder, que ele não julgava qualificar severamente, taxando-o de desleal. Estas apreensões abateram o ânimo igual e prazenteiro de Seixas. Não perdeu o semblante a expressão afável, que era como a flor da nobre e inteligente fisionomia. Nem apagou-se nos lábios o sorriso que parecia o molde da palavra persuasiva. Mas sob essa jovialidade de aparato flutuava a sombra de uma tristeza, que devia ser profunda, pois se fixara nessa natureza volúvel e descuidosa. Aurélia percebeu imediatamente a mudança que se havia operado em seu noivo e inquiriu do motivo. Fernando disfarçou. A moça não insistiu e até pareceu esquecer a sua observação. Uma noite, porém, que Seixas se mostrara mais preocupado, na despedida ela disse-lhe: a sua promessa de casamento o está afligindo, Fernando. Eu lhe a restituo. A mim, basta-me o seu amor. Já lhe disse uma vez, desde que mo deu. Não lhe pedi nada mais. Fernando opôs às palavras de Aurélia frouxa negativa e formulou uma pergunta cuja intenção a moça não alcançou. Julga você, Aurélia, que uma moça pode amar a um homem a quem não espera unir-se? A prova é que o amo, respondeu a moça com candura. E o mundo, proferiu Seixas com reticências no olhar. O mundo tem o direito de exigir de mim a dignidade da mulher, e esta ninguém melhor do que o senhor sabe como a respeito. Quanto a meu amor, não devo contas senão a Deus,
que me deu uma alma, e ao Senhor, a quem a entreguei. Fernando retirou-se, ainda mais descontente e aborrecido. Essa afeição ardente, profunda, sublime de abnegação, ao passo que lisonjeava-lhe o amor próprio, ainda mais o prendia a essa formosa menina, de quem o arredavam fatalmente seus instintos aristocráticos e o terror pânico da mediania laboriosa. Quando propusera a Aurélia a questão de sua posição equívoca, esperava acordar escrúpulos que lhe dariam pretextos para de todo cortar essas tão doces quanto perigosas relações. A resposta da menina o desconcertou. Foi nestas circunstâncias que Seixas recebeu o oferecimento do Amaral e, cedendo às suas instâncias amáveis, começou a frequentar-lhe a casa. Sem este incidente, ficaria a debater-se na terrível colisão a que o haviam trazido os acontecimentos, esperando do tempo uma solução que seu ânimo indolente não se animaria a precipitar. Aquele pequeno desvio, porém, o lançara fora do torvelinho, submetendo-o a uma nova corrente que ia apoderar-se dele e conduzi-lo para longe. O Torquato Ribeiro amava sinceramente a Adelaide. A volubilidade da moça ofendeu-o, e ele retirou-se da casa, deixando o campo livre a seu adversário, que não carecia dessa vantagem. Amaral, dócil aos conselhos do Lemos, tratou, como dizia o velho, de bater o ferro quente. Seixas, convidado a jantar um domingo em casa do empregado, fumava um delicioso Havana ao levantar-se da mesa coberta de finas iguarias e debuxava com um olhar lânguido os graciosos contornos do talhe de Adelaide, que lhe sorria do piano, embalando-o em um noturno suavíssimo. Amaral sentou-se ao lado. Sem preâmbulos nem rodeios, a queima-roupa, ofereceu-lhe a filha com um dote de 30 contos de réis. Seixas aceitou. Esse projeto de casamento, naquele instante, era a prelibação das delícias com que sonhava sua fantasia, excitada menos pelo champanhe do que pela sedução de Adelaide. A principal razão que moveu Seixas foi outra, porém. Fez como os devedores, que se liberam dos compromissos quebrando. Receoso de sua coragem para recuperar a isenção, penhorou-se a outros que o reclamassem e o defendessem como cousa sua. Fim do capítulo 5. Parte 2, capítulo 6, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 6. Aurélia passava agora as noites solitária. Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina, que não pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário, buscava afastar da conversa o tema desagradável. Conhecia a moça que Seixas retirava-lhe seu amor, mas a altivez de coração não lhe consentia queixar-se. Além de que, ela tinha sobre o amor idéias singulares, talvez inspiradas pela posição especial em que se achara ao fazer-se moça. Pensava ela que não tinha nenhum direito a ser amada por Seixas, e pois toda a afeição que lhe tivesse, muita ou pouca, era graça que dele recebia. Quando se lembrava que esse amor a poupara a degradação de um casamento de conveniência, nome com que se decora o mercado matrimonial, tinha impulsos de adorar a Seixas como seu Deus e Redentor. Parecerá estranho essa paixão veemente, rica de heróica dedicação, que entretanto assiste calma, quase impassível, ao declínio do afeto com que lhe retribuía o homem amado e se deixa abandonar, sem proferir um queixume, nem fazer um esforço para reter a ventura que foge. Esse fenômeno devia ter uma razão psicológica, de cuja investigação nos abstemos, porque o coração, e ainda mais o da mulher, que é toda ela, representa o caos do mundo moral. Ninguém sabe que maravilhas ou que monstros vão surgir desses limbos. Suspeito eu, porém, que a explicação dessa singularidade já ficou assinalada. Aurélia amava mais seu amor do que seu amante.
era mais poeta do que mulher. Preferia o ideal ao homem. Quem não compreender a força desta razão, pergunte a si mesmo por que uns admiram as estrelas com os pés no chão e outros, a levantar-os às grimpas, curvam-se para apanhar as moedas no tapete. Desde que se comprometeu com Amaral, pensou Fernando em cortar de uma vez o fio que ainda o prendia a Aurélia. Nessa disposição repetiu suas visitas. Em princípio, a menina cuidou que Seixas lhe voltava e encheu-se de júbilo, mas não durou a ilusão. Logo percebeu que não era o desejo de vê-la e estar com ela o que levava o moço à sua casa, pois os poucos instantes de demora passava-os inteiramente distraído e como perplexo. o senhor quer dizer-me alguma coisa, mas receia afligir-me, observou a menina uma noite com angélica resignação. Fernando aproveitou a ocasião para resolver a crise. Meu voto mais ardente, Aurélia, sonho dourado de minha vida, era conquistar uma posição brilhante para depô-la aos pés da única mulher que amei nesse mundo. Mas a fatalidade que pesa sobre mim aniquilou todas as minhas esperanças, e eu seria um egoísta se, prevalecendo-me de sua afeição, a associasse a uma existência obscura e atribulada. A santidade de meu amor deu-me a força para resistir a seus próprios impulsos. Disse uma vez à sua mãe, pressentindo com sua situação: sou menos infeliz renunciando à sua mão do que seria aceitando-a para fazê-la desgraçada e condená-la às humilhações da pobreza. Essas já as conheço, respondeu Aurélia com tênue ironia, e não me aterram. Nasci com elas e têm sido as companheiras de minha vida. Não me compreendeu, Aurélia. Referia-me a um partido vantajoso, que de certo aparecerá, logo que esteja livre. Pensa então que basta uma palavra sua para restituir-me a liberdade? Perguntou a moça com um sorriso. Sei que a fatalidade que nos separa não pode romper o elo que prende nossas almas e que há de reuni-las em um mundo melhor. Mas Deus nos deu uma missão neste mundo e temos de cumpri-la. A minha é amá-lo. A promessa que o aflige, o senhor pode retirá-la tão espontaneamente como a fez. Nunca lhe pedi, nem mesmo simples indulgência, para esta afeição. Não lhe pedirei neste momento em que ela o importuna. Atenda, Aurélia. Lembre-se de sua reputação. Que não diriam se recebesse a corte de um homem sem esperança de ligar-se a ele pelo casamento? Diriam, talvez, que eu sacrificava um amor desdenhado, um partido brilhante, o que é uma... A moça cortou a ironia, retraindo-se. Mas não. Faltaria uma verdade. Não sacrifiquei nenhum partido. O sacrifício é a renúncia de um bem. O que eu fiz foi defender a minha afeição. Sejamos francos. O senhor já não me ama. Não o culpo e nem me queixo. Seixas balbuciou umas desculpas e despediu-se. Aurélia demorou-se um instante na rótula, como costumava, para acompanhar ao amante com a vista até o fim da rua. Se Fernando não estivesse tão entregue à satisfação de haver readquirido sua liberdade, teria ouvido, no dobrar da esquina, o eco de um soluço. No dia seguinte, Dona Emília recebeu de Seixas uma dessas cartas que nada explicam, mas que em sua calculada ambiguidade exprimem tudo. Compreendeu a viúva, ao terminar a leitura do logogrifo epistolar, que estava roto o projetado casamento, e estimou o resultado. A boa mãe nutria ainda a esperança de persuadir a filha a aceitar a mão de Abreu. Por esse tempo, entrou Torquato Ribeiro a frequentar a casa de Dona Emília. Soubera ele do procedimento que Seixas tivera com a viúva, e a conformidade de infortúnio o atraiu. Referiu a Aurélia a inconstância de Adelaide, que atribuiu à sua pobreza. A moça o ouvia com meiguice e o consolava, mas apesar da intimidade que se estabeleceu entre ambos, nunca lhe falou de seus próprios sentimentos. Tinha o pudor de sua tristeza, que não lhe consentia confidências. Seria altivez, mas ela a vestia de um recato modesto e lhano. As exprobrações de Ribeiro contra a infidelidade de que fora vítima haviam lançado no espírito de Aurélia uma suspeita acerba.
Seria a abastança do Amaral que atraíra Fernando e não o amor de Adelaide? A moça repeliu constantemente essa idéia, que lhe imbuíram os ressentimentos de Ribeiro, mas chegou o momento em que lhe arrancaram a dúvida consoladora. Recebeu uma carta anônima. Comunicavam-lhe que Seixas a tinha abandonado por um dote de 30 contos de réis. Acabando de ler estas palavras, levou a mão ao seio, para suster o coração que se lhe esvaía. Nunca sentira dor como esta. Sofrera com resignação e indiferença o desdém e o abandono. Mas o rebaixamento do homem a quem amava era um suplício infindo, de que só podem fazer ideia os que já sentiram apagarem-se os lumes dalma, ficando-lhes a inanidade. Debalde, Aurélia refugiou-se nos primeiros sonhos de seu amor. A degradação de Seixas repercutia no ideal que a menina criara em sua imaginação e imprimia-lhe o estigma. Tudo ela perdoou a seu volúvel amante, menos o tornar-se indigno do seu amor. Que pungente colisão! Ou expelir do coração esse amor que tinha decaído e deixar a vida para sempre erma de um afeto, ou humilhar-se, adorando um ente que se aviltara e associando-se à sua vergonha. A notícia do procedimento atribuído a Seixas não passava de uma denúncia anônima, que podia ser inspirada pela malignidade. Não obstante, Aurélia não hesitou em acreditá-la. Uma voz interior dizia-lhe que era aquela a verdade. Poucas horas depois, aproximando-se da rótula para abri-la à criada, viu por entre as grades passar o Lemos, que olhava para casa com ares garotos. Atravessou-lhe pelo espírito a idéia de que era o autor da carta, e confirmou-se nela quando notou os manejos com que o velho, nos dias subseqüentes, tentou inutilmente apanhá-la à janela. Como esperava a dona Emília, Eduardo Abreu voltou, apenas soube da retirada de Seixas. Aurélia recebeu-o, cheia de reconhecimento pela afeição que havia inspirado a esse moço e de admiração por seu nobre caráter. Não me pertenço, senhor Abreu. Se algum dia pudesse arrancar-me a este amor fatal e recuperar a posse de mim mesma, creia que teria orgulho em partilhar a sua sorte. 3 dias depois partia um vapor para a Europa. Abreu tomou passagem e foi aturdir-se em Paris, onde lhe ficaram as ilusões da mocidade e algumas dezenas de contos de réis, mas não a lembrança de Aurélia. Entretanto, Seixas começava a sentir o peso do novo jugo a que se havia submetido. O casamento, desde que não lhe trouxesse posição brilhante e riqueza, era para ele nada menos que um desastre. As despesas de ostentação com sua pessoa unicamente absorviam-lhe todo o rendimento anual, além dos créditos suplementares. Que seria dele quando, além do seu, tivesse de prover também ao luxo de uma mulher elegante, que ela só come em sedas mais do necessário ao alimento de uma numerosíssima família? Isto sem falar da casa, que, se em solteiro ele conseguira reduzir ao estado de mito, adquiria para o marido de uma senhora à moda uma evidência cara. A promessa feita ao pai de Adelaide era explícita e formal. Em caso algum, Seixas se animaria a negá-la e faltar desgarradamente à sua palavra. Mas como não se obrigara a realizar o casamento em prazo fixo, esperava do tempo, que é grande e resolvente, uma emergência feliz que o libertasse. Por essa época, predispuseram-se as cousas para a candidatura que o nosso escritor sonhava desde muito tempo. E coincidindo elas com a partida da tal estrela nortista, lembrou-se Fernando de fazer uma excursão aeropolítica por Pernambuco, a expensas do Estado. Nunca, porém, se resolveria a esse desterro de ano se não esperasse, com esse adiamento, esgotar a paciência de Adelaide. Tanto a moça como o pai instaram para efetuar o casamento antes da partida, mas Fernando, que do seu tirocínio de oficial de gabinete aprendera todas as manhas de ministro e se preparava para copiá-las em um futuro não muito remoto, apôs à pretensão da noiva a razão de Estado. Recebera a ordem do governo para partir imediatamente. Se não obedecesse, arriscava-se a uma demissão. Fim do capítulo 6.
Parte 2, capítulo 7, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 7. Um dia, por manhã, bateram à porta de Dona Emília. Quando a viúva e a filha vieram à sala, acharam sentado no sofá um velho, alto e robusto, cujo traje denotava provinciano ou homem do interior. Tinha o rosto sanguíneo e os traços duros e salientes. Cravou ele o olhar pesado no semblante de Aurélia, sem erguer-se à chegada das senhoras. Depois de ter assim examinado a menina com insistência desusada, volveu a vista para a viúva. Reparou no vestido preto desbotado que ela trazia por casa e tornou a descarregar os olhos torvos sobre a moça. Dona Emília, assustada com estes modos, trocou um sinal de inteligência com a filha. Ambas receavam achar-se em presença de algum louco ou ébrio. Julgando-se expostas a um desacato, não sabiam que fazer. Entretanto, as lágrimas saltavam aos molhos das pálpebras do velho, que, erguendo-se de supetão, correu a Aurélia e suspendeu a moça nos braços, antes que ela se pudesse esquivar. — Que é isto, senhor? Está louco! Disse Dona Emília, levantando-se para defender a filha. Às palavras da viúva e ao grito que soltara Aurélia, o velho recuou e quis falar, mas o soluço embargava-lhe a voz. — Não me conhece, minha filha. Sou o pai de seu marido. — O senhor Lourenço Camargo? — Ele mesmo. Não consente que abrace minha neta? Foi Aurélia quem se lançou nos braços do velho, e este, depois que a teve cerrada ao peito por algum tempo, desviou-se bruscamente e foi sentar-se no sofá, enxugando o rosto com o grande lenço de seda enrolado em uma bola. — É o retrato de meu Pedro. Pobre rapaz! Murmurou o velho. Depois de algumas perguntas acerca do nome e idade de Aurélia, explicou o fazendeiro a razão de ali achar-se, naquele momento, reconciliado com sua nora e pesaroso do modo por que se portara com ela. Na estalagem ou rancho em que falecera, deixou Pedro Camargo sua maleta. Guardou-a o dono da casa, com tenção de levá-la à fazenda ou mandá-la pelo primeiro portador. Por lá ficou, anos, até que pairou aí, por acaso, um formigueiro, nome que dão ao indivíduo o perito em destruir o inseto daninho que devora as roças. Esse de que se trata ia à fazenda do Camargo oferecer os seus serviços e incumbiu-se de levar a mala. Ao recebê-la, avivaram-se ao fazendeiro as saudades do filho. Enxugou os olhos e mandou acender uma fogueira no terreiro para queimar os objetos que haviam pertencido ao morto. Enquanto se cumpria sua ordem, abriu ele próprio a maleta e tirou, uma por uma, as peças, enxovalhadas, um pequeno estojo de toucador e outras cousas de uso comum. No fundo, havia um volume envolto em papel e atado com uma fita preta. Continha as fotografias de Pedro Camargo, da mulher e dos 2 filhos, a certidão de casamento e as de batismo dos 2 meninos, e, finalmente, uma carta, sem sobrescrito, dirigida ao fazendeiro. Essa carta, de data muito anterior ao falecimento, indicava que Pedro Camargo tinha a princípio pensado em suicidar-se e se preparara para levar a efeito esse desígnio, escrevendo ao pai, a fim de implorar-lhe o perdão de sua falta. Depois de fazer a confissão do casamento, que havia ocultado só pelo receio de afligir ao pai, suplicava-lhe que protegesse sua viúva e aqueles órfãos inocentes que eram seus netos e que o haviam de substituir, a ele, Pedro, no amor e na veneração. Lendo essa carta, Lourenço Camargo afigurou-se receber as últimas palavras do filho e lembrou-se quanto fora injusto, duvidando da realidade desse casamento, de que ali tinha a prova irrecusável. Era uma alma rude, mas direta. Nessa mesma noite partiu para a corte. Por intermédio do correspondente, mandou colher informações na vizinhança e soube que a viúva ainda morava na mesma casa. Depois dessas explicações que arrancaram lágrimas às 2 senhoras, sobretudo quando leram a carta de Pedro Camargo, o velho deu um giro pela sala e, tomando o chapéu, disse: chorem a seu gosto, eu voltarei depois. De feito, voltou, todos os dias, enquanto se demorou na corte.
por seu gosto, teria enchido de presentes a Aurélia e a mãe. Porém, as duas senhoras acanharam-se com a excessiva liberalidade, pelo que amuou-se o velho fazendeiro. Pois bem, não lhes darei mais nada. Quando precisarem, peçam. 2 dias depois desse incidente, apresentou-se o velho com um maço de papel lacrado. Ao tirá-lo do bolso do jaleco, refranziu jocosamente a cara para Aurélia. Não vá pensando que é presente, não, senhora dona. Fique descansada. Quero que me guarde aqui este papel, até a volta. Se tem dinheiro, acho melhor, ia dizendo Aurélia. Qual dinheiro? Você parece que tem nojo dos meus cobres. Não é por isso, meu avô. Bem vê que 2 mulheres, numa casa como esta, oferecem pouca segurança. Pois saiba que isto é um papel, uma escritura que passei, e para não perder na viagem, deixe em sua mão. Na capa do maço estavam escritas em bastardinho estas palavras: para minha neta Aurélia guardar, até eu, seu avô, lhe pedir. L. S. Camargo. Partiu o velho para a fazenda, tendo mandado adiante de si pedreiros, carapinas e pintores, a fim de quanto antes transformar o velho e sujo casebre em uma habitação digna de receber a família de Pedro Camargo, com certo aparato que o fazendeiro considerava indispensável como reparação de sua anterior indiferença. Além do material do edifício, havia também no regime da casa certos hábitos inveterados que se estabelecem em algumas fazendas, sobretudo quando são os donos solteirões. Camargo carecia pelo menos de 1 mês para coibir umas familiaridades antes toleradas e abolir certa moda de saia ou tanga que dava às crioulas uns ares de dançarinas, menos a calça de meia e os frocos de gaze. Compreendia o Camargo que estas minudências, inocentes para um velho barbaçudo como ele, deviam arrepiar os escrúpulos da corte. Mas, quando essa idéia não lhe acudisse, bastava-lhe ter visto Aurélia e respirado a atmosfera de altiva castidade que envolvia a formosa menina, para não ousar profaná-la com o contágio daquelas indecências. Logo após a partida de Camargo, d Emília teve um dos costumados acessos da moléstia crônica, porém tão forte que inspirou sérios receios ao médico. O paroxismo cedeu à aplicação de remédios enérgicos, mas a viúva não se levantou mais do leito, onde agonizou cerca de 2 meses. Foi este o período mais difícil da vida de Aurélia, porque às mágoas acerbas de seu amor ludibriado acresceu a dor dos sofrimentos de sua mãe. E como se não bastasse esse golpe para acabrunhá-la, veio agravar esta situação a miséria com seu cortejo. Quando apareceu o Camargo, enviado pela providência para reconhecer a nora e a neta, a existência das 2 senhoras já era bastante penosa. Consumido o dinheiro que lhes entregara o tropeiro, viviam das costuras de Aurélia e do preço de algumas jóias ainda presentes de Pedro. Não chegavam, porém, estes escassos recursos e teriam passado inclemências se não fosse o crédito obtido na loja e venda em que se supriam. Com algum dinheiro que o fazendeiro deixara à viúva, pagara ela essas dívidas e o resto entregara à filha para as despesas. Enquanto durou essa quantia, pôde Aurélia fazer face às despesas, mas estas avultaram com a moléstia da mãe, e breve não houve com que mandar ao mercado comprar um frango para o caldo da enferma. Foi só nessa ocasião que Aurélia cedeu às instâncias do Dr. Torquato Ribeiro e recebeu dele emprestados 50.000 réis. Até então, rejeitara sempre o seu oferecimento e esforçava-se por ocultar-lhe a penúria em que se achava. É verdade que Aurélia esperava receber a cada instante os socorros que pedira ao avô. Escrevera-lhe logo que a moléstia da mãe agravou-se e admirava-se de não receber resposta nem ter notícia da fazenda. A razão só depois a soube. De volta à fazenda, achou Lourenço Camargo uma caterva de peraltas que se diziam seus sobrinhos, e com eles as respectivas mulheres e a récua dos marmanjos e sirigaitas que formavam a ninhada dessa parentela. O Camargo não os podia suportar. Para ver-se livre deles, deixava-se fintar uma vez no ano, mas não consentia se demorassem em sua casa mais do que uma noite, se fazia mau tempo. Imagine-se, pois, como ficou o velho, quando aí achou-os todos de uma vez, com os seus apêndices e muito a gosto. Mas o furor de Camargo não teve limites quando os intrusos tiveram o desfaçamento de confessar o motivo que ali os reunia.
constara-lhes de fonte certa que o velho tinha feito testamento na corte e, segundo as suas conjecturas, deixava todos os bens a uma rapariga, filha de certa mulher perdida, antiga amásia de Pedro Camargo. À vista disso, haviam-se reunido e ali estavam para declarar ao tio que não consentiriam jamais em semelhante expoliação. Se, como esperavam, ele não reparasse o seu erro, para o que já traziam o escrivão de paz, o preveniam desde logo que anulariam esse testamento pela instituição de pessoa indigna. Neste ponto, apoiavam-se no voto de um rábula, de que, por cautela, se tinham acompanhado. O velho Camargo conteve-se durante essa exposição, mas como se contém a torrente, que sobe para romper o dique, e a tempestade, que se condensa até desabar. Quando o rábula, aberta a caixa de rapé, fechou a chave dos 2 dedos tabaquistas para agarrar a pitada que devia destilar-lhe no nariz o monco e a eloqüência, não achou presa. A buceta de tartaruga voara pelos ares a um murro de Camargo, que, apanhando uns arreios de mula cargueira suspensos à varanda, caiu na parentela e dispersou-a a lambadas de couro e ferro. Homens, mulheres e meninos, tudo foi escovado. Ao mesmo tempo, o fazendeiro gritava pela negraria e, armando-a de peias e manguais, enxotava de casa a praga que a tinha invadido. Só depois que a deixou na estrada com as trouxas e malas de bagagem, voltou o velho. Mas o corpo robusto, que apesar dos 70 anos desenvolveu aquele prodigioso esforço físico, não pôde resistir à explosão da cólera estupenda que subverteu-lhe a alma. Quando não teve mais em quem descarregar a indignação, esta subiu-lhe ao cérebro e fulminou-o. O ataque paralisou-o completamente. A vitalidade de sua organização lutou, cerca de 2 meses, nesse corpo morto, até que, afinal, extinguiu-se. Em todo esse tempo, não deu acordo de si. As cartas de Aurélia ficaram na gaveta, onde as guardara o administrador. Com diferença de dias, veio a falecer também d Emília, deixando Aurélia em completa orfandade. Nesse transe cruel, o doutor Torquato Ribeiro não abandonou a moça, e foi a rogos dele que d Firmina Mascarenhas levou a órfã para a sua casa. À exceção dessa parenta afastada, nenhuma outra pessoa da família apareceu ou mandou à casa de Aurélia durante a enfermidade da mãe e depois do passamento. O Lemos e sua gente não deram sinal de si. Fim do capítulo 7. Parte 2, capítulo 8, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 8. Aceitando a companhia de d Firmina, não era a intenção de Aurélia tornar-se pesada à sua parenta. Passados os 8 dias de nojo, enviou pelo dr Torquato Ribeiro um anúncio ao jornal, oferecendo, mediante condições razoáveis, seus serviços como professora de colégio ou mestra em casa de família. Estava, porém, disposta a descer até o mister mais modesto, de costureira ou mesmo de aia de alguma senhora idosa. Decorreu mais de mês, sem que aparecesse cousa séria. Apenas se apresentaram alguns desses farejadores de aventuras baratas, a 100 réis por linha. d Firmina, porém, percebeu-lhes a manha e despediu-os da escada, sem consentir que vissem a moça. Pensava Aurélia em mandar outro anúncio, quando a procurou um negociante, que andara à cata de sua nova morada. Era o correspondente do falecido Camargo, que vinha comunicar à moça o falecimento do fazendeiro. A senhora tem em seu poder um papel que o meu amigo lhe deu a guardar, recomendando-me que, no caso de acontecer-lhe alguma cousa, lhe avisasse para abri-lo. Parece que tinha um pressentimento. O papel continha o testamento em que Lourenço de Sousa Camargo reconhecia e legitimava como seu filho a Pedro Camargo, que fora casado com d Emília Lemos, declarando que a sua neta, d Aurélia Camargo, nascida de um legítimo matrimônio, instituía sua única e universal herdeira. Ao testamento, juntara ao velho uma relação detalhada de todo o seu possuído, escrita do próprio punho, com várias explicações relativas a alguns pequenos negócios pendentes e conselhos acerca da futura direção das fazendas.
Calculava-se o cabedal de Camargo em 1000 contos, ou cerca. Apenas divulgou-se a notícia de ter Aurélia herdado tamanha riqueza, acudiram-lhe à casa todos os parentes, e à frente deles o Lemos com seu rancho. Enquanto a mulher e as filhas sufocavam de interesseiros agrados e bajulações a órfã, a quem tinham faltado, quando pobre, com a mais trivial caridade, o Lemos, expedito em negócios, arranjava do juiz de órfãos a nomeação de tutor da sobrinha. De primeiro impulso, Aurélia pensou em revoltar-se contra essa nomeação, mostrando ao juiz a infame carta que lhe escrevera o tio. Mas, além de repugnar-lhe o escândalo, sorriu-lhe a idéia de ter um tutor a quem dominasse. Aceitou, pois, o tio, mas com a condição que já sabemos, de morar em casa sua e não ter relações com uma família cuja presença lhe recordava a injúria feita à sua mãe. Isso mesmo disse-o a tia e primas, quando estas se esforçavam por cobri-la de carícias. A riqueza, que lhe sobreveio inesperada, erguendo-a subitamente da indigência ao fastígio, operou em Aurélia rápida transformação. Não foi, porém, no caráter nem nos sentimentos que se deu a revolução. Estes eram inalteráveis, tinham a fina têmpera de seu coração. A mudança consumou-se apenas na atitude, se assim nos podemos exprimir, dessa alma perante a sociedade. Com uma existência calma e um amor feliz, Aurélia teria sido meiga esposa e mãe extremosa. Atravessaria o mundo como tantas outras mulheres, envolta nesse cândido enlevo das ilusões, que são a alva pura do anjo, peregrino na terra. Mas a flor de sua juventude, ela a viu desabrochar na atmosfera impura das torpes seduções que a perseguiam. Sem o nativo orgulho que protegia sua castidade, talvez que o torpe hálito do vício lhe maculasse o seio. Mas teve força para cerrar-se, como o cacto a calma abrasadora, e viveu de seus próprios sonhos. Cotejando o seu formoso ideal com o aspecto sórdido que lhe apresentava a sociedade, era natural entrar-se a desprezá-la e a olhar o mundo como um desses charcos pútridos, mas cobertos por folhagem estrelada de flores brilhantes, que não se podem colher sem atravessar o lodo. Daí o terror que sentia ao ver-se próxima desse abismo de abjeções e o afastamento a que se desejava condenar. Bem vezes revoltavam-lhe a alma as indignidades de que era vítima e até mesmo as vilanias cujo eco chegava a seu obscuro retiro. Mas que podia ela, frágil menina, em véspera de orfandade e abandono, contra a formidável besta de 1000 cabeças? Quando a riqueza veio surpreendê-la, a ela, que não tinha mais com quem a partilhar, seu primeiro pensamento foi que era uma arma. Deus lhe enviava para dar combate a essa sociedade corrompida e vingar os sentimentos nobres escarnecidos pela turba dos agiotas. Preparou-se, pois, para a luta, a qual talvez a impelisse principalmente a idéia do casamento, que veio a realizar mais tarde. Quem sabe se não era o aviltamento de Fernando Seixas que ela punia com o escárnio e a humilhação de todos os seus adoradores? Logo nos primeiros dias que seguiram-se à abertura do testamento, Aurélia tratou de pagar as dívidas de sua mãe e recompensar os serviços que lhe haviam prestado durante a enfermidade de d Emília várias pessoas pobres da vizinhança. Nessa ocupação a ajudava o dr Torquato Ribeiro, com quem ela se aconselhava, sobretudo acerca dos negócios da tutela. O bacharel não advogava, mas consultava aos colegas para satisfazer a menina e dirigi-la com acerto. Também temos uma dívida a saldar entre nós dous, disse Aurélia, mas essa fica para depois. Não lhe pago agora. Uma bagatela, tornou-lhe Ribeiro. Oh, não sabia que era tão rico. Sou pobre, bem sabe, dona Aurélia. Sei. Se fosse rico, nunca seria sua devedora. A despesa que fez com o enterro de minha mãe deve fazer-lhe falta. Perdão, não fui eu. Quem foi, então? Perguntou Aurélia no auge da surpresa. Ribeiro tirou a carteira. Nunca lhe falei nisso com receio de afligi-la. No dia do falecimento de d Emília, saí, como sabe, para tratar do enterro. Já tinha dado muitas voltas inúteis quando recebi esta carta sem assinatura. Aceitei porque não havia outro recurso. Eu não tinha de meu 20.000 réis. A carta continha estas palavras apenas.
Previne-se ao Sr. Dr. Torquato da Costa Ribeiro que o enterro da Sra. Dona Emília Camargo já foi encomendado e pago por uma parenta da mesma senhora. Aurélia leu a carta, cuja letra lhe era desconhecida, e guardou-a. Então, devo-lhe somente 50.000 réis, que pagarei quando for maior. Agora, peço-lhe que receba esta lembrança. A lembrança era o retrato da moça, em um quadro de ouro maciço, cravejado de brilhantes, cujo valor bruto, desprezado o feitio, valia 1 conto de réis. O bacharel compreendeu a intenção da moça, que era dar-lhe, por aquela forma delicadíssima, um auxílio pecuniário de que ele bem carecia. Refletiu um instante e resolveu aceitar com franqueza e sem falsa modéstia. Agradeço-lhe seu mimo, dona Aurélia. Acima de tudo, mais ainda do que o próprio retrato, aprecio nele o que a senhora ocultou. Suas feições são apenas a cópia da beleza. A intenção é o reflexo da alma que Deus lhe deu. Foi depois de passados os 6 meses de luto que Aurélia apareceu na sociedade. Tinha-se ela ensaiado para seu papel. Desde o primeiro momento em que apresentou-se nos salões, firmou neles seu império e tomou posse dessa turba avassalada, cujo destino é bajular as reputações que se impõem. Encontramo-la deslumbrando a multidão com sua beleza e assolando a fome do ouro nos cavalheiros do lansquenete matrimonial. Regozijava-se em arrastar após si, rojando-os pelo pó e fustigando-os com o sarcasmo, a esses sócios e êmulos de Fernando Seixas, ansiosos de venderem-se como ele, ainda que por maior preço. Por isso os tinha reduzido à mercadoria ou traste, fazendo-lhes a cotação, como se usava outrora com os lotes de escravos. Aquele marido de maior preço a que ela se referia não era outro senão seu antigo amante, que a desprezara por ser pobre. No meio desta acrimônia que lhe inspirava a sociedade, não perdera porém Aurélia de todo a crença na nobreza d'alma. Sabia respeitá-la onde quer que a descobria. Assim, quando algum homem honesto, sinceramente seduzido pelos dotes de sua pessoa e não pelo brilho da riqueza, lhe fazia a corte, ela portava-se com ele de modo inteiramente diverso. Acolhia-o com afabilidade e distinção, mas aproveitava o primeiro momento para desvanecer-lhe toda a esperança. Só com os caçadores de dotes era loureira, se tal nome pode se aplicar ao constante ludíbrio e humilhação a que submetia seus apaixonados. Encontrou Aurélia uma vez na sociedade Eduardo Abreu, já de volta da Europa. Soube que tinha dissipado a legítima e ficara reduzido à pobreza. Como se esquivasse de falar-lhe, a moça dirigiu-se a ele e insistiu para que frequentasse sua casa. Abreu fez-lhe uma visita de cerimônia. A moça inventou um pretexto qualquer para uma carta urgente e mandou buscar o tinteiro. De repente, voltou-se para o moço e pediu-lhe que escrevesse um recado a certa loja. Aurélia examinou a letra e murmurou consigo: eu tinha adivinhado. Não disse uma palavra a Abreu sobre isso. Por aqueles dias houve quem pagasse as contas que o moço tinha em várias casas da Rua do Ouvidor, que já não lhe queriam fiar. A primeira vez que a moça encontrou-se com Abreu depois do incidente, perguntou-lhe: ainda me ama? Ele corou: já não tenho esse direito. Lembre-se do que lhe disse uma vez: se eu remir-me de meu cativeiro, minha mão lhe pertence. Não a querendo o Senhor, ninguém mais a terá neste mundo. O doutor Torquato Ribeiro não pôde resistir à paixão que nutria pela Adelaide Amaral. Com o tempo e a ausência do rival, foi-se desvanecendo o primeiro ressentimento, e como o procedimento de Seixas já causava estranheza, não se demorou a reconciliação. Aurélia percebeu que o bacharel estava cada vez mais apaixonado. Era uma verdadeira recaída. A princípio, admirou-se dessa indulgência. E eu, não amo um homem que não somente me esqueceu por outra, mas que se rebaixou? Pensou então em favorecer esse amor do Ribeiro, o que obteve, concorrendo para a realização do projeto que afagava e a cuja realização assistimos. Estes foram os acontecimentos que ocorreram antes de encontrarmos pela primeira vez nos salões Aurélia Camargo. Fim do capítulo 8. Parte 2, capítulo 9, de Senhora.
Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 9. Tornemos à câmara nupcial, onde se representa a primeira cena do drama original, de que apenas conhecemos o prólogo. Os dois atores ainda conservam a mesma posição em que os deixamos. Fernando Seixas, obedecendo automaticamente a Aurélia, sentara-se e fitava na moça um olhar estupefato. A moça arrastou uma cadeira e colocou-se em face do marido, cujas faces crestava o seu hálito abrasado. Não careço dizer-lhe que amor foi o meu, que adoração lhe votou minha alma desde o primeiro momento em que o encontrei. Sabe o Senhor, e se o ignora, sua presença aqui nesta ocasião já lhe revelou. Para que uma mulher sacrifique assim todo o seu futuro como eu fiz, é preciso que a existência se tornasse para ela um deserto, onde não resta senão o cadáver do homem que a assolou para sempre. Aurélia calcou a mão sobre o seio, para comprimir a emoção que a ia dominando. O senhor não retribuiu meu amor e nem o compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a preferência entre outros namorados e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer algum casamento, que o senhor, moço honesto, estimaria para colher à sombra o fruto de suas flores poéticas. Bem vê que eu o distingo dos outros, que ofereciam brutalmente, mas com franqueza e sem rebuço, a perdição e a vergonha. Seixas abaixou a cabeça. Conheci que não amava-me, como eu desejava e merecia ser amada. Mas não era sua a culpa, e só minha, que não soube inspirar-lhe a paixão que eu sentia. Mais tarde, o Senhor retirou-me essa mesma afeição com que me consolava e transportou-a para outra, em quem não podia encontrar o que eu lhe dera, um coração virgem e cheio de paixão com que o adorava. Entretanto, ainda tive forças para perdoar-lhe e amá-lo. A moça agitou então a fronte com uma vibração altiva. Mas o senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, e sim por seu dote, um mesquinho dote de 30 contos. Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar. Desprezasse-me embora, mas não descesse da altura em que eu havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo. O senhor abateu-o de seu pedestal e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime. A sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. Seixas, que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo e fitou os olhos na moça. Conservava ainda as feições contraídas, e gotas de suor borbulhavam na raiz de seus belos cabelos negros. A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde, nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão que têm as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias, já sabia que a moça rica é um arranjo e não uma esposa. Pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem que não me soube compreender que mulher o amava e que alma perdeu. Entretanto, ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser. Consinta-me que eu o ame. Essa última consolação o senhor a arrebatou. Que me restava? Outrora atava-se o cadáver ao homicida, para expiação da culpa. O senhor matou-me o coração. Era justo que o prendesse ao despojo de sua vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo. Este constante martírio a que estamos condenados acabará por extinguir meu último alento. O senhor ficará livre e rico. Proferidas as últimas palavras com um acento de indefinível irrisão, a moça tirou o papel que trazia passado à cinta e abriu-o diante dos olhos de Seixas. Era um cheque de 80 contos sobre o Banco do Brasil. É tempo de concluir o mercado. Dos 100 contos de réis em que o senhor avaliou-se, já recebeu 20. Aqui tem os 80 que faltavam. Estamos quites e posso chamá-lo meu. Meu marido,
pois é este o nome de convenção. A moça estendeu o papel que sua mão crispava, amarrotada convulsamente. Seixas permaneceu imóvel, como uma estátua. Apenas duas plicas profundas sulcaram-lhe as faces, desde o canto dos olhos até a comissura dos lábios. Afinal, o papel escapou-se dos dedos trêmulos da moça e caiu sobre o tapete aos pés de Fernando. Seguiu-se um momento de silêncio, ou antes, de estupor. Aurélia irritava-se contra a invencível mudez de Seixas e talvez a atribuía a uma cínica insensibilidade moral. Pensava exacerbar os nobres estímulos de um homem ainda capaz de reabilitar-se da fragilidade a que fora arrastado e achava um indivíduo tão embotado já em seu pudor que não se revoltava contra a maior das humilhações. Aurélia soltou dos lábios um estrídulo antes do que um sorriso. Agora podemos continuar a nossa comédia, para divertir-nos. É melhor do que estarmos aqui mudos em face um do outro. Tome a sua posição, meu marido. Ajoelhe-se aqui a meus pés e venha dar-me seu primeiro beijo de amor. Porque o senhor ama-me, não é verdade? E nunca amou outra mulher senão a mim? Seixas ergueu-se. Sua voz, afinal, desprendeu-se dos lábios, calma, porém fremente. Não, não a amo. Ah, é verdade que a amei. Mas a senhora acaba de esmagar a seus pés esse amor. Aí fica ele, para sempre sepultado na abjeção a que o arremessou. Eu só a amaria agora, se a quisesse insultar. Pois que maior afronta pode fazer a uma senhora, um miserável, do que marcando-a com o estigma de sua paixão? Mas fique tranqüila. Ainda quando me dominasse a cólera, que não sinto, há uma vingança que não teria forças para exercer. É essa de amá-la. Aurélia ergueu-se impetuosamente. Então enganei-me? Exclamou a moça com estranho arrebatamento. O senhor ama-me sinceramente e não se casou comigo por interesse? Seixas demorou um instante, o olhar no semblante da moça, que estava suspensa de seus lábios, para beber-lhe as palavras. Não, senhora, não enganou-se, disse afinal com o mesmo tom frio e inflexível. Vendi-me. Pertenço-lhe. A senhora teve o mau gosto de comprar um marido aviltado. Aqui o tem, como o desejou. Podia ter feito de um caráter, talvez gasto pela educação, um homem de bem, que se enobrecesse com sua afeição. Preferiu um escravo branco. Estava em seu direito. Pagava com seu dinheiro e pagava generosamente. Esse escravo aqui o tem. É seu marido. Porém nada mais do que seu marido. O rubor afogueou as faces de Aurélia, ouvindo essa palavra acentuada pelo sarcasmo de Seixas. Ajustei-me por 100 contos de réis, continuou Fernando. Foi pouco, mas o mercado está concluído. Recebi como sinal da compra 20 contos de réis. Falta-me arrecadar o resto do preço, que a senhora acaba de pagar-me. O moço curvou-se para apanhar o cheque. Leu com atenção o algarismo e, dobrando lentamente o papel, guardou-o no bolso do rico chambre de gorgorão azul. Quer que lhe passe um recibo? Não, confia na minha palavra. Não é seguro. Enfim, estou pago. O escravo entra em serviço. Soltando estas palavras com pasmosa volubilidade, que parecia indicar o requinte da impudência, Fernando sentou-se outra vez defronte da mulher. Espero suas ordens. Aurélia, que até esse momento escutara com ansiedade, perscrutando sôfrega no semblante do marido e através de suas palavras um sintoma de indignação, disfarçada por aquele desgarro, cobriu com as mãos o rosto abrasado de vergonha. Meu Deus! A moça tragou o soluço que lhe sublevava o seio e, refugiando-se no outro canto do sofá, como se receasse o contágio do homem a quem se unira pela eternidade, abismou-se na voragem de sua consciência revolta. Após longo trato, Aurélia, como se despertasse de um pesadelo, ergueu os olhos e, encontrando de novo o semblante de Seixas, que a observava com um sossego escarninho, teve um enérgico assomo de repulsão, ou antes de asco. Minha presença está incomodando? Porque assim o quer, não é, senhora? Não tem direito de mandar? Ordene que eu me retiro. Oh, sim, deixe-me! Exclamou Aurélia. O senhor me causa horror. Devia examinar o objeto que comprava para não arrepender-se. Seixas atravessou a câmara nupcial e desapareceu por essa porta,
que 1 hora antes ele entrara cheio de vida e de felicidade, palpitante de júbilo e emoção, e que repassava levando a morte na alma. Quando aurélia ouviu o som dos seus passos que afastavam-se pelo corredor, precipitou-se com um arremesso de terror e deu volta à chave. Depois quis fugir, mas arrastou uns passos trôpegos e caiu sem sentidos sobre o tapete. Fim do capítulo 9. Parte 3, capítulo 1 de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 1. Chegando a seu aposento, Seixas nem teve tempo de sentar-se. Arrimou-se como um ébrio à cômoda que estava próxima ao corredor, e ali ficou, no estupor da alma, violentamente subvertida pela crise tremenda. Parecia uma criatura fulminada, na qual arqueja apenas um último sopro. Sua respiração angustiada sibilava-lhe nos lábios, como as vascas do moribundo. E era este o único sinal de vida, nessa organização jovem e rica de seiva. De repente, saiu daquele torpor, mas foi preciso um esforço supremo para arrancar-se a insânia que o invadia. Em seu rosto desenhou-se o pavor que dele se havia apoderado, com a ideia de que a vida o abandonava, ou pelo menos de que a luz da alma ia apagar-se. Deus, não me tires a vida neste momento. Agora, mais do que nunca, preciso de minha razão. Seixas arrojou-se pelo aposento a passos precípites, esbarrando-se nos trastes, batendo de encontro às paredes, alucinado e, ao mesmo tempo, impelido pelo desejo de arrebatar-se à obsessão que o aniquilara. Correu pela casa um olhar ansiado, buscando algum objeto a que seu espírito se agarrasse, como o náufrago que trava do menor fragmento no meio das ondas em que se debate. O rico toucador, esclarecido por 2 arandelas de cristal com velas cor-de-rosa, ostentava os primores do luxo. Então, nessa alma sucumbida, luziu uma centelha. Foi o instinto da elegância, por certo a corda mais vivaz dessa índole poética e fidalga. Seixas aproximou-se do toucador, levado por indefinível impulso, e entrou a contemplar minuciosamente os objetos colocados em cima da mesa de mármore: lavores de marfim, vasos e grupos de porcelana fosca, taças de cristal lapidado, jóias do mais apurado gosto. A proporção que se absorvia nesse exame ia como ressurgindo à sua existência anterior, a que vivera até o momento do cataclismo que o submergira. Sentia-se renascer para esse fino e delicado materialismo que tinha para seu espírito aristocrático tão poderosa sedução e tão meiga voluptuosidade. Todos esses mimos da arte pareciam-lhe estranhos e despertavam nele ignotas emoções. Tal era o abismo que o separava do recente passado. Era com uma sofreguidão pueril que os examinava, um por um, não sabendo em qual se fixar. Fazia cintilar os brilhantes aos raios de luz e aspirava a fragrância que se exalava dos frascos de perfumaria com um inefável prazer. Nessa fútil ocupação demorou-se tempo esquecido. Porventura sua memória, atraída pelas reminiscências que suscitavam objetos idênticos a esses, remontava o curso de sua existência e, descendo-o, depois o trazia àquela noite fatal em que se achava e à pungente realidade desse momento. Recuou com um gesto de repulsão. Esses primores de arte que pouco antes lhe acariciavam a imaginação agora inspiravam-lhe nojo. Apartou-se do toucador e chegou à janela. A noite estava plácida e serena. No céu recamado de estrelas, a brisa acariciava uns frocos de nuvens alvas como a penugem das garças. Uma onda trépida garrulava na bacia de mármore, coberta de nenúfares, que alçavam os grandes e níveos cálices aljofrados de orvalhos. O arvoredo, que recortava-se bizarramente no horizonte, luminoso como um relevo gótico, estremecia com o doce arrepio da aragem que esparzia os aromas das rosas e das magnólias.
Seixas parou um instante a contemplar a doce placidez da natureza. Essa calma suave da noite penetrou-o. Relaxaram-se-lhe as fibras da alma. Apoiando a fronte à ombreira da janela, deixou cair as lágrimas que lhe assoberbavam o seio. Depois desse pranto que o desafogou, Seixas aproximou-se da elegante escrivaninha de Mirapininga e a abriu. Ainda chegou a puxar a pasta de chamalote escarlate. Na aba superior, dentro de um florão branco, aparecia bordado em debuxo de ouro seu monograma, F, R, S, entrelaçados. Esteve a olhar maquinalmente essas letras que se lhe afiguravam um enigma. Como na fábula antiga, a esfinge o estupidificava. Que significação tinha isso, depois do desenlace que momentos antes o havia arremessado à maior abjeção? Afinal, tomou a resolução que o levara à mesa. Estendeu sobre a pasta uma folha de papel e preparou-se para escrever uma carta. Mas a pena estacou ao penetrar no bocal do tinteiro. Seixas retirou-a com vivacidade e examinou inquieto os bicos. Vendo-os intactos, ergueu-se precipitadamente e percorreu o aposento. Ao cabo de algum tempo, voltou ao toucador, com um modo decidido. Mudara de resolução. Abriu as gavetas e guardou nelas cuidadosamente todos os objetos de preço que ali havia. Concluída a tarefa, trancou o móvel e o mesmo fez a todos os outros de que poucas horas antes o Lemos lhe fizera exibição. Apesar da recomendação do tutor de Aurélia, Seixas tinha, pela manhã, enviado uma secretária em cujas gavetas inferiores acomodara a melhor roupa de seu uso, branca e exterior. Procurou esse traste e, achando-o em um quarto próximo, onde o tinham colocado, verificou se com efeito ali estava a roupa, e teve, ao achá-la, grande satisfação. Tirou de si o rico chambre de seda, as chinelas de veludo, e vestiu-se com um trajo mais modesto dos que trouxera. Na secretária havia charutos. Acendeu um e sentou-se à janela. Sentiu-se com forças de encarar a situação a que fora arrastado e a crise em que se achava a sua existência. No meio das reflexões acerbas que lhe despertara a recordação da cena recente, das revoltas por muito tempo contidas de sua dignidade contra o orgulho da mulher que o humilhava, flutuava um sentimento que, afinal, desprendeu-se do turbilhão de seus pensamentos e o dominou. Esse sentimento era a intensa admiração que lhe inspirava a energia e veemência do amor de Aurélia. Havia nessa paixão que o acabava de insultar uma beleza fera que incutia-lhe entusiasmo cheio de espanto. Não compreendi esse amor. E como podia eu compreendê-lo? Se alguém me referisse o que se acaba de passar comigo, eu receberia semelhante conto com um sorriso de incredulidade. Que outrora, quando a família sequestrava a mulher da sociedade, a paixão subisse a esse auge e absorvesse uma existência inteira? Então, não havia tempo de amar-se mais de uma vez, e o amor deixava a alma exausta. Mas atualmente, que a mulher vive cercada de adoradores e que todas as distinções se ajoelham ante sua beleza, o amor não é mais do que um capricho, uma doce preferência, um terno devaneio, até que se transforme na amizade conjugal. Assim o examinei sempre, assim o senti e me foi retribuído. Quando Aurélia me falava de sua afeição, estava bem longe de pensar que ela nutrisse uma paixão capaz de tais ímpetos. Pensava que eram romantismos. Não os tinha eu também? Não jurei tantas vezes um amor eterno que no dia seguinte desfolhava-se no turbilhão de uma valsa? Esse amor que eu supunha uma ilusão de poeta, um sonho da imaginação, aí está, em sua realidade esplêndida. Suas asas de fogo roçaram por minha alma e a crestaram para sempre. Seixas ficou um momento como estático ante a imagem que se lhe debuxava no pensamento, representando a figura de Aurélia, quando, soberba de cólera e indignação, o cobria de acerbas exprobrações. Uma paixão como a sua tinha direito de ser implacável. E essa mulher que se deu a mim com a mais sublime abnegação, essa mulher a quem a sorte ligou-me eternamente, essa mulher única, eu a admiro.
e não posso amá-la, nunca mais. Encontrei-a em meu caminho e perdi-a para sempre. Também não amarei outra. Depois de a ter conhecido, não profanarei minha alma com a afeição de mulher alguma. Os arrebóis da manhã já se arraiavam no horizonte. Uma brisa mais fresca derramava-se no espaço, e os primeiros atitos das aves misturavam-se com os rumores confusos da cidade que ia acordando por detrás dos muros da chácara. Seixas desceu ao jardim e percorreu os passeios sinuosos do prado artificial, coberto de fina grama e recortado à inglesa. Os tabuleiros de margaridas e boninas, abertas ao primeiro raio de sol, recamavam com suas coroas matizadas a verde alcatifa de relva. Fúcsias e begônias lastravam pelas grades das latadas, compondo graciosos bambolins com os tirsos de flores caprichosas. Os botões das camélias e magnólias, cheios de seiva aurida com a frescura da noite, esperavam o calor do dia para desabrochar, enquanto as flores da véspera, que tinham cerrado o seio à tarde, abriam-no de novo, mais pálido e langue, para despedir-se do sol, que lhe tinha dado a vida e a crestara, como o caprichoso artista. Seixas, como homem de sociedade que era, conhecia a natureza de tradição apenas, ou quando muito, de vista. As árvores, as flores, as perspectivas eram para ele ornatos, que se confundiam com os tapetes, cortinas, trastes dourados e toda a casta de adereços inventados pelo luxo. À força de viverem em um mundo de convenção, esses homens de sociedade tornam-se artificiais. A natureza para eles não é a verdadeira, mas essa fictícia que o hábito lhes embutiu e que alguns trazem do berço, pois aí os espera a moda para fazer neles presa, transformando-lhes a mãe em uma simples produtora de filhos. Frequentemente, em seus versos, Seixas falava de estrelas, flores e brisas, de que tirava imagens para exprimir a graça da mulher e as emoções do amor. Pura imitação, como em geral os poetas da civilização, ele não recebia da realidade essas impressões, e sim de uma variada leitura. Originais somente são aqueles engenhos que se infundem na natureza, musa inexaurível, porque é divina. Para isso é preciso ou nascer nas idades primitivas ou desprezar a sociedade e refugiar-se na solidão. Naquele momento, porém, assistindo ao romper do dia ali no meio do jardim, Seixas sentia que, além das cores brilhantes, das formas graciosas e dos perfumes agrestes, havia alguma cousa de imaterial que palpitava no seio desse ermo e que infundia-se em seu ser. Era a alma da criação, que o envolvia e comungava com sua alma a inefável serenidade da límpida e fresca manhã. Com a calma que derramou-se em seu espírito, ainda mais robusteceu-se a resolução tomada pouco antes. Encheu-se dessa fria resignação que imprime à alma uma têmpera inflexível. Tirou-o de suas cogitações um rumor que levantava-se ali perto. Voltou-se e reconheceu que estava próximo à grade exterior, oculta nesse lugar pela folhagem do arvoredo. Afastou os ramos e aproximou-se para conhecer a causa do ruído. Talvez receasse que o estivessem espreitando, e talvez fosse movido por essa curiosidade fútil que se apodera do homem a quem um abalo violento arrancou as preocupações habituais. Um mascate de quinquilharias arreara na calçada a caixa que trazia tiracolo, e sentado no chão, com as costas apoiadas ao muro, fazia suas contas e dava balanço à mercadoria. Ou madrugara com intenção de estender o giro, ou apanhado pela noite longe da casa, a passara em alguma estalagem, e ia agora recolhendo-se, o que parecia mais provável. Na tampa emborcada da caixa, viam-se, presos de cadarços, pregados vários objetos que atraíram especialmente a atenção de Seixas. Fez ele um movimento para diante, como se quisesse chamar o mascate. Retraiu-se, porém, com certo vexame. Dir-se-ia que estivera a praticar uma leviandade, da qual o advertira em tempo sua razão. Como quer que fosse, ao cabo de alguma hesitação, venceu a primeira repugnância, mas não ao pejo do ato que ia praticar. Lançou pelos arredores um olhar perscrutador e, verificando que a rua estava deserta, estendeu o braço fora da grade e bateu no ombro do mascate. — Que vá! — exclamou o mascate voltando-se.
não viu as feições de Seixas, que se afastara da grade e escondia-se por trás da folhagem, mas percebeu uma nota de 2.000 réis que flutuava acima da cabeça e tinha para ele, de certo, mais encanto do que a fisionomia do freguês. "Um pente e uma escova de dentes", disse Seixas em tom rápido. "Depressa!" "Questo?" perguntou o Mascate, tirando da tampa um pente de búfalo. "Sim, qualquer, não posso esperar." O Mascate passou os objetos, arrecadou a nota e, querendo apresentar o troco, percebeu que o freguês havia desaparecido. "Que birbone!" Entendeu o Mascate que um dinheiro assim atirado fora com tanto desamor era furtado e, por cautela, foi arrumando a trouxa e fazendo-se ao largo, antes que lhe surgisse alguma complicação. Entretanto, Seixas ganhava seus aposentos, com receio de que o descobrissem no jardim àquela hora matinal e suspeitassem do que ocorrera. A casa, porém, não dava o menor sinal da labutação diária. Todos, de certo, dormiam ainda, sob a influência da festa nupcial. Fazendo esta observação, lembrou-se Fernando da posição em que deixara Aurélia na véspera e de si mesmo inquiriu que teria ela feito nessa longa noite de agonia. Naturalmente, passara extasiando-se no júbilo da humilhação que lhe infligira e, afinal, saciada dessa vingança brutal, adormecera na febre de seu orgulho. Se, ao atravessar o jardim, ele examinasse disfarçadamente as janelas desse lado de casa, talvez satisfizesse em parte sua curiosidade. Uma das alvas e diáfanas cortinas de caça estendidas por detrás da vidraça tinha-se esfumado de uma sombra interior que desenhava o contorno delicado de um busto. Já era sol alto quando Seixas ouviu mexer na maçaneta da porta, que de seus aposentos comunicava para o interior da casa. Era sem dúvida o criado, que vinha preparar-lhe o toucador para o asseio da manhã. Achando a porta fechada e pensando que era escusado bater aquela hora, retirou-se. Havia água no jarro de porcelana de Sèvres que ornava o rico lavatório de pau cetim. Seixas esteve em dúvida algum tempo, mas, pensando que a louça não perdia o seu verniz de novidade por ser molhada uma vez, resolveu-se a lavar o rosto no serviço luxuoso. Usou, porém, no resto de seu adereço, do pente e escova que havia comprado. Terminando, enxugou com uma toalha de seu próprio enxoval a bacia e o lavatório, trancou em sua secretária os objetos que o podiam denunciar e, abrindo a porta de comunicação, sentou-se, já vestido e pronto com seu costumado apuro, na otomana, à espera. Nem ele sabia de quê. Depois da decepção que o precipitara do cúmulo da felicidade àquela incrível situação, podia ele conhecer que peripécias ainda lhe reservava o drama em que se agitava a sua existência? Com pouco, apareceu o criado. "O senhor já está pronto? Eu vim preparar o toucador, mas achei a porta fechada." "Nada faltou", respondeu Seixas. "O senhor ordena que ele traga os jornais a seu gabinete para os ler logo ao acordar, ou quer que fiquem na saleta?" "Onde ficavam até agora?" "Na saleta." "É melhor assim." "É como o senhor mandar. Foi a ordem que recebi." O criado lançava um olhar pelo aposento, muito admirado da ordem em que encontrava todos os objetos, inclusive os adereços do lavatório. "O cocheiro pergunta se o senhor quer sair antes do almoço, de carro ou a cavalo." "Não, obrigado." "A Diana já está selada, mas em um momento pode-se mudar a sela para o Nelson, ou aprontar-se a Vitória." "É escusado." "A que horas o senhor deseja almoçar?" "A hora do costume. Não há necessidade de alterar." "Então, às 10." O criado retirou-se para voltar uma hora depois. "O almoço está na mesa." "Quem mandou chamar?" "A senhora." Seixas fez um aceno de cabeça e deixou-se conduzir pelo criado. Fim do capítulo 1.